Olá, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui para falar sobre poema para vocês. Lembrando que estamos no livro 2, esse é o capítulo 7, tá bem, gente? Esse capítulo, na realidade, vai falar um pouquinho aí das questões indígenas e afro-brasileiras. Então vai contar um pouquinho a história dos negros, como que tanto os negros quanto os indígenas vão contribuir com o idioma, com a cultura que nós temos atualmente. Então, assim, é um capítulo bem interessante e com muitas informações novas em relação à cultura que talvez vocês ainda não soubessem. Bem, eu vou falar de poema, ainda vamos ter tempo para ver um pouquinho sobre essas questões, inclusive a tarefa que vocês vão realizar aí vai envolver assistir a um vídeo sobre a história dos negros, é um vídeo curtinho, que está no YouTube, então vocês vão assistir para poder responder a questão 1, por exemplo. E eu vou aqui explicar para vocês a estrutura do poema, que é o gênero textual que nós vamos estudar nesse capítulo. Então, gente, o poema tem uma estrutura em versos. Como assim? Nós temos uma linha embaixo da outra. E aí, cada linha do poema nós vamos chamar de verso. Além disso, pode ser que os poemas também apareçam agrupados em bloquinhos. Esses bloquinhos nós vamos chamar de estrofes. Então, pode ser que um poema tenha só os versos e uma única estrofe, a gente vai considerar uma única estrofe, caso esse poema não tenha subdivisões dentro dele. E se ele tiver vários bloquinhos, vários conjuntinhos de versos, nós vamos ter um poema com várias estrofes. Bem, para que a gente possa ver, eu estou colocando aqui para vocês o poema que está no livro Sais de vocês, mais especificamente na página 30, e que nós vamos utilizar agora para responder as questões 2, 3, 4 e 5, tá bem? Então eu vou ler com vocês, acompanhem aí comigo. Consciência Negra, Ana Fátima dos Santos. Ana Fátima dos Santos é a poetisa que foi quem escreveu o poema. Minha consciência negra é a expansão da arte, feita por aqueles que sentem a ancestralidade africana, em seu âmago, todos os dias herdado em milênios. Minha consciência negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo, promovendo reparações e assumindo o que lhe é por direito. Minha consciência negra não depende do seu olhar, ela advém de referências outras, Aqualtune, Dandara, Elisa, Lélia, Beatriz, Carolina, Conceição, Hildália, Vilma, para dentro de mim, e no abraço com as irmãs nessa luta milenar. Então, pessoal, o que acontece? Todas essas referências aí dentro do poema vão aparecer aí no livro de vocês, inclusive para que vocês possam saber um pouquinho da vida dessas mulheres negras que, de certa maneira, ajudaram, contribuíram para que elas tivessem voz. Então, por exemplo, Conceição, que ela cita aqui, Conceição Evaristo, uma grande escritora negra brasileira. Bem, então, gente, vocês podem ver que esse poema vai justamente falar aí dessa questão do negro, como que ela se sente, as impressões dela, o sentimento dela, a sensação mesmo em relação a essa questão de ser negra. Ela fala aí da ancestralidade, né, de onde que vem isso daí.
É importante a gente saber que o poema pode tratar sobre qualquer tema. Então a gente pode falar de amor, a gente pode falar de amizade, pode falar de vida, de morte, pode ser triste, pode ser alegre. Então assim, um poema, tá, gente, é muito amplo. Então a gente pode ali tratar e falar de muitas questões, de muitos assuntos, tá bem? Só para ficar claro aqui. Bom, então, na questão 2, ela pede para reler a primeira estrofe. Então, vocês viram a primeira estrofe, esse primeiro conjuntinho aí que aparece. E aí, a primeira estrofe é assim, ó. Minha consciência negra é a expansão da arte, feita por aqueles que sentem a ancestralidade africana em seu âmago, todos os dias, herdada em milênios. Então, fala aí de onde que vem essa questão, né, da consciência negra. Quer dizer, vem de milênios, vem de tempos atrás, não é algo de hoje em dia, não é algo atual, né? Bem, aí a questão 2 pergunta assim: o que significam os termos ancestralidade e âmago? Pesquise significados em um dicionário e registre a seguir aquele que mais se adequa ao contexto do poema. Então, gente, ancestralidade é aquilo que é antigo, tá? E no caso, âmago, gente, é aquilo que é interior, essencial. Eu ia até falar ali, até comentar durante a releitura aqui da primeira estrofe, que âmago é aquilo que acontece no seu íntimo, tá bom? Então, essa é a questão 2 da página 30. Na página 31, nós temos aqui a questão 3, que é de marcar X, que pergunta assim: de que maneira a consciência negra da poeta é construída? Marque a opção correta. De forma pessoal, com base nas relações estabelecidas apenas com os sentimentos da poeta, ou de forma pessoal e coletiva com base em relações que são estabelecidas entre a poeta e as tradições da cultura africana de seus antepassados. Exatamente essa questão, né? Para a gente marcar essa segunda opção. Então, quer dizer, é o que ela sente, mas não só o que ela sente. É também aí um conjunto daquilo que ela percebe que há, dessa relação que há com os antepassados. Então há também um sentimento de coletividade, tá? Então isso é importante, tá, gente? Aí no caso do poema, porque é justamente o que ela vai estar falando. Agora releia a segunda estrofe do poema e responda as questões 4 e 5. Vamos ler? Então a segunda estrofe diz assim, ó: minha consciência negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo, promovendo reparações e assumindo o que lhe é por direito. Então fala justamente aqui essa segunda estrofe da busca do negro pelo seu espaço, pelo seu lugar, né? Que a gente sabe que devido à escravidão foi um espaço que lhe foi negado, e ele foi colocado num lugar de muito preconceito. Então a gente sabe aí pela história que, né, o que aconteceu. Bem, a questão 4, gente, pergunta assim: o que significa dizer que a consciência negra da poeta vira o jogo promovendo reparações? Assinale a opção correta. Então, significa tomar consciência da exclusão social do povo negro e se conformar com a situação de justiça, ou significa tomar consciência da exclusão social do povo negro e lutar para que as injustiças sejam reparadas. Exatamente isso, como eu acabei de falar, né? Que os negros acabam sofrendo durante aí a história muito preconceito, muita discriminação, e aqui nesse poema ela fala justamente desse lugar de luta, que ela vai, a luta que ela quer justamente, né, reparar isso, para que essas injustiças não aconteçam mais, tá, gente? E a questão 5, para a gente finalizar as tarefas aqui nesse momento, o que seriam as reparações mencionadas na questão anterior. Troque ideias com o professor e a turma e registre suas conclusões a seguir. Dica:
lembre-se do que foi falado no vídeo Os Africanos sobre a população negra logo após a abolição. Então, vocês ainda não assistiram ao vídeo, que eu vou ainda pedir, comentei já no início desse vídeo aqui, mas ainda não assistiram, e como eu disse, eu vou pedir para que vocês assistam. O que vai acontecer, gente? Logo após a abolição, já falei um pouquinho aqui para vocês, mas vou falar novamente. Os negros, né, os agora ex-escravos, não conseguem emprego, as pessoas se recusavam a pagar pela mão de obra negra, no caso agora ex-escrava, porque eles pensavam o seguinte: bom, por que eu vou pagar por uma mão de obra que até ontem eu tinha de graça? Me recuso. Então os negros vão encontrar muita dificuldade para conseguir emprego, para conseguir sobreviver, e eles acabam sendo marginalizados, eles vão acabar contribuindo para esse processo de favelização, porque eles vão cada vez mais para as encostas e vão construir seus barracos. Então, eles vão passar aí por momentos, como eu falei, de muita discriminação, de muito preconceito. Então, essas reparações é justamente isso, porque o negro vai ficar excluído da sociedade, então ele não vai ter acesso, por exemplo, à educação. Então, é uma questão histórica em relação a essa discriminação com os negros. Então, quando ela fala dessas reparações, é justamente eles terem esses direitos todos que lhe foram negados por muito tempo, e que agora já, claro, décadas, já algum tempo para cá, eles vêm buscando esse espaço na sociedade, essa voz, tá? Então, resumindo, seria assim a garantia dos direitos deles, tá? Então, gente, é isso. Queria que vocês fizessem aí, gente, as questões 1. Então, vocês vão assistir a esse videozinho, né, sobre os africanos, que tá no YouTube. Lá na página 29 tem o link, tá? A questão 1, tá, gente? Da página 29. E, além disso, também vocês vão fazer as questões 6, 7, 8 da página 33. As questões 6, 7 e 8 são uma continuação desse poema que nós acabamos de ler. Então, essas perguntas estarão relacionadas ainda a esse poema aqui, tá bem? Não acabou. Eu li o poema porque eu achava importante a gente ver a estrutura do poema, e também o poema está associado ao tema, a um dos temas, né, do capítulo 7. Então, é importante fazer essa introdução com vocês a respeito dessas questões do negro, falar um pouquinho da história, tá? Apesar de vocês assistirem a esse videozinho no YouTube, mas acho que isso é importante, né, gente? Bem, para finalizar a minha videoaula de hoje, quero apresentar a vocês o nosso novo paradidático que vai ser trabalhado na segunda etapa, tá, gente? Tá aqui, da Ruth Rocha. Para que serve? E esse paradidático vai justamente trazer esses questionamentos que talvez alguns de vocês façam, né? Para que serve isso? Mas para que serve tal coisa? Então, é um paradidático bem divertido, uma leitura bem leve, bem alegre, engraçada em alguns momentos. Acho que vocês vão se divertir bastante com essa leitura. Nós, juntos, vamos nos divertir bastante também trocando ideias nas nossas aulas online. Tá bem, gente? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Vocês têm meu e-mail, fernanda.marcosfreitas@gmail.com. Podem entrar em contato comigo, tirando dúvidas. E, além disso, nos vemos nas nossas aulas online semanais. Tá bom, gente? Beijo para vocês.